Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 14 de agosto de 2026. Deus pôs no meu coração a sua palavra em Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, a parte B desse versículo. Tempo de estar calado e tempo de falar. Amém, Senhor Jesus. Meus irmãos, vemos aqui a palavra de Deus que nos ensina que há o tempo de estar calado e há o tempo de falar. No Salmo 46 diz a palavra de Deus que temos que nos aquietar e saber que Deus é Deus e que Deus será exaltado na nossa vida. Então ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não adianta, meus irmãos, não adianta reclamar para um, para outro, não adianta correr de um lado para o outro. O silêncio, a quietude e ficar calado é a melhor coisa, a melhor atitude que tomamos quando estamos passando por provações, por tribulações. A palavra de Deus nos ensina que temos que ser pacientes na tribulação e na oração perseverante. O Senhor também nos ensina a entrarmos no nosso quarto, fechar a porta, fechar as preocupações, os pensamentos lá fora e se concentrar ali na oração. Derramar o nosso coração perante o Senhor através da oração. Aqui no Salmo 39, nós vemos aqui, meus irmãos, eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me, mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Então ele se sacrificava, ele se esforçava para ficar quieto. O que pensei, outro salmo diz, a minha língua não falará. Guardarei os meus caminhos para não delinquir. No momento mais difícil na vida de Jó, meus irmãos, o inimigo tentou fazer com que ele viesse a blasfemar com a sua boca no momento daquela prova que ele estava passando, perdeu os seus 10 filhos, uma tragédia na sua vida, ter que enterrar os seus 10 filhos, perdeu os seus bens materiais e ainda ficou doente dos pés à cabeça com tumores, com lepra. E a sua mulher ainda fragilizada, ainda desabafou, ainda conserva a tua integridade, Jó, amaldiçoa este teu Deus e morra. Talvez num momento difícil para ela, para uma mãe perder seus filhos. E ela acabou dizendo essas palavras. Mas Jó disse: falas como qualquer doida. Deus me deu, Deus tomou. Nu vim ao mundo e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Então vemos, meus irmãos, que há tempo de estar calado, há tempo de falar. A palavra de Deus diz que aquele que fala demais tem perturbação. Em outro provérbio diz que aquele que fala demais a si mesmo se arruína. Nossas próprias palavras faz com que nós venhamos a nos arruinar. Em Hebreus diz que brotando a raiz de amargura, ela contamina aqueles que estão à volta. Então, quando falamos, reclamamos, isso vai contaminar também as pessoas que estão à volta. Então, há o tempo de estar calado, há o tempo de ficar quieto, de se aquietar. Lá em Lamentação de Jeremias, capítulo 3, diz: fique em silêncio, aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Ficar quieto, meu irmão e minha irmã ouvinte. Fique quieto. É no silêncio que Deus opera. No muito falar, diz a Escritura,
não faltam transgressões. Quanto mais falamos, mais a prova prolonga. Quanto mais falamos, mais perdemos o foco. Então temos que estar calados, se desligar, desligar de jornais, desligar-se de más notícias, de programas de TV e ficar em silêncio, trabalhar, ficar quieto, pedir para o Senhor no Salmo 130, Salmo 141. Vamos ver aqui, meus irmãos, Salmo 141. Versículo 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarde a porta dos meus lábios. Então o salmista pede para que Deus coloque uma guarda à sua boca, para que Deus guardasse a porta dos seus lábios, para que ele não viesse a denegrir com palavras. Só pode sair da nossa boca, meus irmãos, é o que Deus nos ensina, palavras que edificam, palavras de fé. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória todas as nossas necessidades. Deus proverá. E não palavras torpes, palavras de murmuração, de reclamação, palavrões. Perto está o Senhor. Deus está perto. Ele quer te ouvir na oração. O silêncio é para as reclamações. Ficar calado é ficar sem falar, sem reclamar, sem ficar ligando para um, para outro, porque as pessoas, meus irmãos, elas já estão sobrecarregadas com seus problemas. O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. A ajuda humana tem limites. Somente há um que pode aliviar o teu sofrimento, que é o Senhor nosso Deus, que carrega o nosso fardo, porque o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. É o Senhor nosso Deus quem nos ajuda a cada dia, que nos fortalece, que renova as nossas forças através da oração. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que murmuram. Israel, diz a palavra de Deus, que na sua solidão eles blasfemavam de Deus, eles reclamavam, eles não mantinham a sua fé em Deus, a sua esperança, a sua confiança. Na sua solidão eles estavam ali reclamando. Será que Deus vai fazer? Por que Deus não faz? Por que Deus nos tirou do Egito para morrermos neste deserto? Eles eram ingratos com Deus. E muitas vezes podemos estar sendo ingratos com Deus, esquecendo das obras que o Senhor já fez lá atrás. Por causa desta pequena prova que estamos passando hoje, esquecemos daquela prova grande que o Senhor nos livrou lá atrás. Às vezes, meus irmãos, Deus está nos provando nas águas amargas. E aí chegamos nas águas amargas, já passamos um oceano, passamos um mar, um caminho longo no mar, aí chegamos diante das águas amargas, já vamos reclamar? Um problema tão pequeno já vamos reclamar? E a nossa confiança em Deus, que tem grande e avultado galardão, onde é que fica, meus irmãos? Então Deus está aprovando a nossa fé. É no silêncio que você vai vencer esta prova, ouvinte. É no silêncio, meu irmão e minha irmã, que iremos vencer todas as provas da nossa vida, todas as adversidades, todos os problemas, todas as ondas que se levantarem contra o nosso barco. O Senhor Jesus estava quieto, dormindo na popa. Os discípulos mostraram ali a incredulidade. Homens de pouca fé, disse o Senhor Jesus, confie em Deus nos momentos que as ondas se levantem. Saiba que Deus vai fazer cessar essas ondas. Saiba que Deus vai fazer cessar essas tempestades. A nossa confiança em Deus tem grande e avultado galardão. E só iremos vencer sem reclamar, sem praguejar, sem murmurar, sem falar palavras torpes, sem gritaria. Iremos vencer, meu irmão e minha irmã, com o Senhor Jesus Cristo no barco, com o Senhor Jesus na nossa vida. Por isso o salmista diz, Salmo de Davi, Salmo 141, versículo 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Então, vamos pedir, meus irmãos,
esta oração para que Deus guarde a porta dos nossos lábios. Porque aqui em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, na parte B deste versículo diz: tempo de estar calado e tempo de falar. Então, meu irmão, minha irmã, vamos guardar esta palavra da parte do nosso Deus, do nosso coração, porque nós iremos vencer no silêncio. Jeremias venceu no silêncio. Reclamar, meu irmão e minha irmã, não vai acrescentar nada. Reclamação não acrescenta nada. Isso eu já aprendi, meus irmãos. O Senhor tem me ensinado através de muitos anos, que é através do silêncio que a gente vence as provas da nossa vida. As reclamações, elas travam. As reclamações, elas impedem, elas atrasam mais ainda o livramento de Deus na nossa vida. Então, elas trazem mais perturbações. Reclamar mostra a nossa insegurança, a nossa falta de fé. Então, é o tempo de estar calado. Você vai vencer calada, quieta. Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, diz que bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Jeremias, meus irmãos, o profeta do Senhor, ele estava passando por momentos muito doloridos na sua alma, angústias. Ele diz no capítulo 3 que Deus havia lhe agravado os seus grilhões, que Deus fartou ele de amarguras, porque ele intercedia pelo povo de Israel, mas Deus excluía a sua oração, porque o povo de Deus não queria se converter dos seus maus caminhos. Então Jeremias clamava e Deus dizia para ele: não vou ouvir tua oração, Jeremias, porque este povo é de dura serviço, eles não querem se converterem, eles não querem deixar o pecado. E Jeremias sentiu a dor de Deus no seu coração como profeta. Por ser um intercessor, estava ali praticamente ocupando um lugar de sacerdote. Uma alegoria, uma comparação com o Senhor Jesus, que, sendo sumo sacerdote, ele morreu na cruz, ele tomou os nossos pecados como sumo sacerdote. O Senhor Jesus morreu no madeiro da cruz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E Jeremias fazia como se fosse um sacerdote, sendo profeta, e ele intercedia pelo povo de Deus em Israel. Então sentia a dor de Deus, a dor de um sacerdote, num povo de coração duro, que não queria se converter. Então Jeremias sentiu a amargura, sentiu angústias na sua alma. Ele viu que não adiantava mais ter que falar. Não adiantava mais falar. Era tempo de estar calado. Era tempo que Jeremias tinha que ficar calado, colocar a boca no pó, se humilhar diante de Deus. E Jonas, meus irmãos, dentro do grande peixe? 3 dias. Ele não tinha o que fazer mais ali, a não ser orar a Deus. Talvez você não tenha mais o que fazer. Já ligou para tanta gente. Já correu atrás de um, de outro, de tanta ajuda humana. Chegou no seu limite. Deus está requerendo que você ponha a boca no pó. Que você fique, assente-se solitário, solitária em silêncio. E busque o teu Deus. Das entranhas do peixe, Jonas gritou. Do fundo do mar. Talvez você se encontre no fundo do mar de angústia, do mar de amargura, do mar de depressão. Está com a sua cabeça atolado no pecado. As águas estão sobre a sua cabeça, está como o profeta Jonas dentro do grande peixe. Mas há esperança para você. Deus vai fazer este peixe vomitar, como ele fez Jonas ser vomitado pelo grande peixe na praia. Deus vai te tirar deste cativeiro, deste fundo do poço, deste fundo deste mar de angústia, de aflição, de sofrimento. Você está atolado, ouvinte, está dentro de um poço de pecado.
está atolado, está com a sua cabeça toda coberta de sujeira, de pecado, coisas tristes, terríveis que desagradam a Deus. Mas o Senhor vai colocar uma veste nova. Está tirando este tição queimado no fogo. Este tição que está atolado no pecado, o Senhor está te purificando com o sangue do Senhor Jesus Cristo. O sangue do Senhor Jesus está purificando o teu pecado. O Senhor está te purificando, está colocando uma veste nova, está transformando a tua vida através desta pregação, desta palavra. Creia no Evangelho, creia na palavra do Senhor Jesus. A salvação o Senhor está trazendo na tua vida. A salvação da tua alma, está tirando deste atoleiro, deste lamaçal de pecado. É o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas neste dia 14 de agosto de 2026. Ouvinte, o Senhor está te tirando do lamaçal do pecado. Obedeça a Deus, desça as águas do batismo, cumpra a justiça de Deus, porque o sangue do Senhor Jesus está te purificando do teu pecado. Reconheça o teu pecado, confesse diante do teu Deus. Confesse tudo, todo o teu pecado na oração, no seu lugar de oração, no teu quarto. Ninguém precisa ouvir. Confesse o teu pecado, tudo. Os terreiros que você frequentou, os crimes que você praticou. E o sangue de Jesus te purificará de todo o pecado. Deus seja sempre louvado. Sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso eterno e amado Salvador.